Olá, irmãos, graça e paz. Eu quero rapidamente, em breves palavras, meditar com você num texto bíblico e pensar algumas coisas muito importantes, especialmente nos dias de hoje. Eu quero fazer a leitura no livro de Provérbios, capítulo 1, e ele vai falar o seguinte: Provérbios de Salomão, filho de Davi, o rei de Israel, para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência, para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência, e aos jovens conhecimento e bom siso. Ouça o sábio e cresça em prudência, e o instruído adquira habilidade. Senhor, fale conosco nessa hora. Pelo Teu Espírito Santo, nos conduza para que nós, como os filhos Teus, possamos receber do Senhor a instrução, Tu que és o nosso Pai. Nos encha de sabedoria, que é vinda do alto dos céus. Em nome de Jesus. Amém. Igreja, eu quero falar sobre prudência. Provérbios 1 a 5 vai falar sobre a prudência. Ouvir o sábio e crescer em prudência, para que assim, sendo instruídos, venhamos adquirir a habilidade. É interessante porque a palavra prudência, ela significa habilidade. A prudência significa cautela, a moderação, a preocupação e o bom senso, que está aliado à sabedoria. O conhecimento aqui é saber o que é apropriado, o que é eficaz, o que é piedoso, lucrativo, correto e seguro. No preceito bíblico, ser prudente, aliado à sabedoria, é conhecer a Deus. É temê-lo, como Provérbios fala muito sobre o temor do Senhor, e saber que Ele é o galardador daqueles que o buscam diligentemente. Tal conhecimento, ele vem do próprio Deus, um conhecimento que não vem do mundo, não vem de ideologias, vem do alto dos céus. E Deus nos dá a sabedoria para que hajamos com prudência, e nós vimos bem claramente aqui no Provérbios capítulo 1, no início, onde ele fala sobre a prudência, para que ouvir o sábio, para crescer em prudência, e assim sendo instruídos, venhamos adquirir a habilidade para nós agirmos com todas as situações da vida. O que temos visto hoje, infelizmente, e até mesmo diante do povo de Deus, a igreja, muitos crentes vivendo de forma totalmente longe da prática que Jesus ensinou. Professam a Jesus Cristo, mas ao mesmo tempo vivem sem a menor prudência. Temos vivido dias difíceis. Estamos numa situação que não gostaríamos, ou a grande maioria não gostaria de estar confinado, impedido de fazer coisas que gostamos. Nós da igreja estamos na semana de Páscoa, estamos pensando, vamos passar uma Páscoa longe da igreja? Talvez seja a primeira vez, uma Páscoa longe do templo. A gente tem vivido dias difíceis e muitas pessoas temos percebido, e a gente sai pelas ruas, percebemos, não tem levado a sério todas as determinações e todas as indicações por conta desse vírus, e nós deveríamos ficar em casa e evitar de sair, e pessoas saem por qualquer motivo. Mas quando aproveitamos esses dias em que nossa rotina mudou e aproveitamos para um lazer, uma pergunta: se a gente aproveita essa mudança de rotina para aproveitar para um lazer com aglomeração, isso não seria imprudência? Se nós saímos sem uma real e legítima necessidade, isso não seria uma imprudência, a insensatez? É interessante quando no texto vai falar sobre a prudência, e a prudência indica moderação. Vivendo com intensidade, mas com moderação. Não em relação à vida com Deus, mas em relação a todas as situações da vida. Ser prudente é ser moderado.
mas com intimidade com Deus, que revela a prudência através da sabedoria vinda do alto dos céus. Moderação, que não é viver uma vida morna. Observe que esse período, irmãos, de confinamento tem sido uma grande oportunidade para você, como igreja do Senhor, para que você venha estreitar o seu relacionamento com Deus, para estreitar o seu relacionamento com todos os seus de sua casa, com afinidade, com amor, com alegria. Estar confinado não é uma questão política, como muita gente diz. Estar confinado não é uma questão ideológica, mas revela prudência diante de todas as orientações que temos recebido de autoridades. Em que devemos ser prudentes? Meus irmãos, em todas essas coisas e tantas outras. A Bíblia vai falar sobre prudência, por exemplo, em relação ao corpo. Lá em 1 Coríntios 6, no verso 5, diz: não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo e templo do Espírito Santo, e que não sois vós. A Bíblia também, por exemplo, vai falar sobre a prudência ao se vestir, se referindo às mulheres, lá em 1 Timóteo capítulo 2. E a prudência no agir, que é tão importante nesses dias. Lembro das Escrituras lá em Colossenses 3,17. Tudo quanto fizerdes, por palavras ou por obras, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. E isso não revela prudência? A consequência de quem é prudente é o que diz as Escrituras, que o próprio livro de Provérbios, o sábio, vai dizendo, 24, verso 3, com a sabedoria se edifica a casa, e com o entendimento ela se estabelece. Contrapartida, o sábio vai dizer lá em Provérbios 21 que o homem que se desvia do caminho da prudência repousará na companhia das trevas. Prudência que eu e você precisamos ter nesses dias. Prudência que distingue entre o certo e o errado. Ela sabe como, quando e quando fazer ou deixar de fazer alguma coisa. Isso é prudência. A prudência que percebe a situação e que nós devemos tirar vantagem das oportunidades e evitar os seus perigos. Isso é prudência. A prudência que sabiamente distingue e separa fatores em qualquer matéria de forma a julgar seu mérito e moralidade. Essas lições, elas não são difíceis. Nós temos que fazer um investimento diário para aprendê-las bem nas Escrituras, com muita oração, reter a sabedoria e aplicá-las na vida em decisões e situações específicas. Olha, meu irmão, olha, minha irmã, se a gente tiver humildade e nos atentarmos ao ensino do sábio, conforme Provérbios 1, ao ensino do nosso Pai, vamos admitir a simplicidade e que necessitamos de conhecimento e de prudência. Se nós fizermos isso, esse Provérbios é para mim e para você. Agora, se não nos atentarmos ao ensinamento e nos guiarmos pelo nosso próprio entendimento, ou sermos levados pelos rudimentos desse mundo, seremos considerados, como o próprio ensino dos Provérbios diz, como tolos. Pela graça de Deus e pela diligente aplicação de agir com prudência, a gente pode vir a ser excepcionalmente sábio e livrar-se do caminho de tolos, conforme diz Provérbios. O que você vai fazer hoje? Haja com sabedoria e prudência nesses dias. Deus há de nos abençoar. Eu creio que Deus tem um propósito nesses dias para o seu povo. Ou você se achega a Deus e agirá com prudência, ou agiremos como tolos, se deixando pelo levar desses padrões do mundo. E aí vamos nos afastando cada vez mais da presença de Deus. Não podemos ficar dependentes de uma vida religiosa, não. Faça da sua vida com Deus a verdadeira religião dentro da sua própria casa. A humildade revelará a prudência, entendendo que precisamos ser instruídos pelo Senhor e pela sua palavra, e a sabedoria para isso, ela é dada pelo próprio Deus. Que Deus então assim nos abençoe em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde.
Graça e paz. Boa noite.